Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Tabata Portes, te faço companhia e te trago as principais notícias internacionais da última semana. Os astronautas chineses quebraram o recorde de maior caminhada espacial da história, com duração de 9 horas. O recorde anterior pertencia aos americanos, que ficaram 8 horas e 56 minutos no espaço. Os chineses estão desbravando o espaço há alguns anos. Recentemente lançaram uma sonda que chegou no lado oculto da Lua. Dessa vez o feito foi o recorde na caminhada espacial, batendo 9 horas. O anúncio foi feito pela agência espacial chinesa CMSA. Os recordistas anteriores eram americanos, que tinham como recorde 8 horas e 56 minutos. Ou seja, o recorde foi batido por 4 minutos. Os taikonautas, como são chamados astronautas chineses, faziam parte de uma missão na Estação Espacial Chinesa, que instalava um dispositivo de proteção contra detritos espaciais. A missão, que chegou em outubro desse ano, conta com a única engenheira espacial da China, que também é a terceira mulher chinesa em missão espacial. A operação espacial conta com uma nova geração de taikonautas, nascidos em 1990. E olha só essa notícia: o Parlamento de Portugal aprovou uma nova lei que vai limitar o acesso ao sistema gratuito de saúde do país para os estrangeiros. Com isso, a medida pode prejudicar muitos brasileiros que moram lá. Vamos ver. O novo projeto de lei, aprovado pelo Parlamento português, vai limitar o acesso ao Sistema Nacional de Saúde para estrangeiros no país. O número de imigrantes já passa de 1 milhão e os brasileiros podem ser os mais afetados, já que são 35% do total. Com essa nova regulamentação, os estrangeiros com visto em situação irregular não podem ter acesso ao sistema gratuito. Isso porque, com o projeto, os imigrantes precisam pagar pelo serviço público. O atendimento só será feito em casos de emergência. O projeto é defendido pelo Partido Chega e pela Aliança Democrática e ainda não tem data para entrar em vigor. Os deputados portugueses ainda vão definir se os brasileiros vão ficar de fora dessa mudança. E uma startup americana e os apoiadores desenvolveram um modelo de aeronave que pode reduzir a emissão de CO2. O design se inspira nos modelos utilizados pelas Forças Armadas. A startup e os seus parceiros esperam que a nova aeronave seja o futuro da aviação comercial e ofereça uma maneira de reduzir drasticamente as emissões de carbono. O design da JetZero é uma das várias tecnologias sendo desenvolvidas para ajudar as companhias a alcançar a meta da indústria de emissões líquidas zero de carbono até 2050. A meta de emissões líquidas zero se baseia na adoção em massa de novos e mais limpos combustíveis de aviação sustentáveis. Mas as empresas aeroespaciais também estão trabalhando em baterias elétricas e aeronaves movidas a hidrogênio para tentar reduzir as emissões de carbono. Os riscos são altos, com regulamentações mais rígidas e a ameaça iminente de impostos sobre voos. A aviação é atualmente responsável por 2 a 3% das emissões globais de CO2, mas esse número deve diminuir à medida que outras indústrias começarem a reduzir suas emissões mais rapidamente. Em setembro, a IATA, grupo global que representa as companhias aéreas, estimou que o investimento anual médio em SAFs e outras tecnologias necessárias para alcançar a meta seria de 128 bilhões de dólares por ano, e as empresas contam com mais apoio dos governos. Um avião voando puramente com SAF pode economizar até 70% das emissões produzidas pelo combustível convencional. O problema é que a produção atual de SAF é de cerca de 1 milhão e 500 toneladas por ano, enquanto a IATA estima que um progresso significativo em direção à meta de emissões de 2050 exigiria 24 milhões de toneladas até 2030 e 500 milhões até 2050. E depois de 8 anos esperando por um transplante, uma paciente norte-americana se tornou protagonista num grande passo da medicina. Agora, ela é a única pessoa que está viva com um órgão de animal transplantado. Touana Luna estava há mais de 8 anos esperando na fila para um transplante de rim. A paciente sofria de insuficiência renal depois de ter doado um rim para sua mãe, que tinha o mesmo problema no órgão. Em 2017, Touana entrou na lista de espera, mas não encontrava ninguém compatível para realizar o transplante.
Depois de 8 anos de espera, ela recebeu autorização para um xenotransplante, que seria o transplante com o órgão de animal. Com o sucesso na cirurgia, Toana agora vive com um rim vindo de um porco, sendo a única pessoa viva com essa característica. A Rússia apresentou os restos visivelmente bem conservados de um filhote de mamute com 50 mil anos de idade, encontrado no extremo norte do país. Uma descoberta científica de grande importância. Cientistas russos apresentaram os restos quase intactos de um filhote de mamute com 50 mil anos de idade. O corpo foi descoberto no extremo norte do país durante o verão no hemisfério norte. A bebê fêmea foi batizada de Iana, em homenagem ao rio em cuja bacia foi encontrada, no território escassamente povoado de Iacútia. Dá para ver que a cabeça está muito bem preservada. Como regra, a parte que é derretida primeiro, especialmente o tronco, é submetida à predação de animais atuais, como pássaros. Aqui, apesar do fato de que os membros anteriores já foram comidos, a cabeça está notavelmente bem preservada. As orelhas, o tronco, as órbitas oculares e cavidade bucal também estão muito bem preservadas. Iana, que pode ser o espécime de mamute mais bem preservado do mundo, pesa 180 quilos e mede 1,2 metros de altura e menos de 2 metros de comprimento. Sua carcaça, de 50 mil anos, foi descoberta no território da estação de pesquisa Batagaica, onde outros restos de animais pré-históricos já foram encontrados. Descobrimos em junho, mas não pudemos mostrá-la porque tivemos que analisar o quão única era e o quanto podíamos realmente expor abertamente com segurança. Todos nós sabemos que há muitos patógenos como antraz e assim por diante. Analisamos tudo e nossa descoberta não é perigosa. De acordo com a Universidade Federal do Nordeste, apenas 6 esqueletos de mamute haviam sido descobertos no mundo, 5 na Rússia e 1 no Canadá. Em Iacútia, uma região isolada do tamanho da Argentina, banhada pelo Oceano Ártico, o permafrost funciona como um freezer gigante que preserva animais pré-históricos, sobretudo mamutes. E o maior iceberg do mundo voltou a se mover no Oceano Antártico após décadas. O grande bloco de gelo tem mais de 3.000 quilômetros quadrados e quase 1 trilhão de toneladas. Conhecido como A23A, o bloco de gelo estava encalhado no fundo do mar de Weddell por mais de 30 anos, ficando meses girando no próprio eixo até de fato voltar a se mover. O iceberg se desprendeu da plataforma de gelo na Antártida em 1986 e ficou encalhado no fundo do mar desde então. Cientistas acreditam que o iceberg voltou a se mexer depois de perder volume suficiente para se desprender do solo. Agora, seu caminho são águas mais quentes, próxima à remota ilha de Geórgia do Sul, quando começará a derreter. Embora o A23A tenha obtido o título de maior iceberg diversas vezes desde os anos 80, recentemente ele foi superado pelos A68 e A76. E olha só, você já ficou sonolento na estrada durante uma viagem longa à noite? A China encontrou uma solução para isso, super colorida para esse problema. Um arco-íris artificial. No norte do país, um projeto experimental está iluminando a rodovia com luzes laser para manter os motoristas bem alertas. Instalado em uma rodovia no norte da China, esse arco-íris não é só uma iluminação qualquer. A ideia é de que as cores piscando no caminho ajudem os motoristas a se manterem alertas durante longas viagens noturnas. O sistema é tão potente que os feixes podem ser vistos até 2 km de distância. A tecnologia está em fase de testes e alguns especialistas estão questionando se esse show de luzes pode acabar causando mais distração do que ajuda. Porém, as autoridades chinesas estão confiantes de que a ideia vai dar certo e, no final, vai mesmo manter os motoristas mais acordados e seguros. E agora, mudando de assunto, Paris está gelada e olha só, adivinha, uma pista de gelo foi reinaugurada para deixar o inverno ainda mais animado. Depois de 5 anos de reforma, a maior pista de gelo coberta do mundo reabriu as portas. Vamos ver. Este espaço destinado para os apaixonados pela patinação tem 2.700 metros quadrados de pura diversão congelante.
com uma pista gigante para você patinar até cair. E para os pequenos, tem uma área só para eles, para garantir que todo mundo se divirta no gelo. Os patins estão em diversas cores para locação. Agora é deslizar sobre o gelo e tentar ficar em pé. Mas o melhor vem depois. Quando a noite chega, a pista vira um espaço de dança. Isso mesmo, luzes brilhando e bolas de discoteca farão você passear com estilo. Imagina patinar e dançar ao mesmo tempo? Só em Paris mesmo. E olha só, em Buenos Aires, um taxista aparentemente cansado parou no semáforo da movimentada principal avenida da capital e, ao invés de esperar a luz verde, resolveu tirar um cochilo. Só que o sono foi tão profundo que acabou virando alvo que mobilizou a polícia. Enquanto o trânsito seguia e os motoristas passavam buzinando ao lado de um veículo parado no semáforo, uma curiosidade começou a tomar conta de quem passava. O que será que aconteceu com o taxista? Não demorou muito para que os pedestres chamassem a polícia, que logo acionou os bombeiros e os paramédicos. Por mais de 20 minutos, os agentes tentaram acordar ele de todas as formas. Sacudiram o carro e até mesmo bateram nas janelas. A operação para acordar o homem levou um certo tempo. Quando despertou, levou um baita susto. O mistério estava no ar. Será que o taxista estava passando mal ou era só um bom descanso? Ao ser finalmente acordado, a resposta foi simples. Ele só estava dormindo mesmo. O taxista estava 100% bem e descansado para a próxima corrida. No coração da Amazônia peruana, o rio Boiling surpreende com as águas que chegam a 86 graus. Essas características naturais estão mostrando na prática o que pode acontecer em outros ecossistemas tropicais diante do aquecimento global. Uma equipe de cientistas observou que perto do rio, onde a temperatura da água é muito quente, as plantas são menos densas. Algumas espécies estão desaparecendo e até as grandes árvores têm dificuldades para crescer. O calor não é apenas um problema para as plantas, ele também afeta a vida animal, criando um cenário preocupante para o equilíbrio ecológico da região. O estudo do Rio Boiling levanta uma questão alarmante. À medida que a Amazônia se aquece, ela pode se transformar em uma floresta mais seca e vulnerável. Isso afeta não apenas o equilíbrio ambiental, mas também as comunidades que dependem dessa biodiversidade para sobreviver, como as populações indígenas que já enfrentam os impactos. E não para por aí. Se a Amazônia atingir um ponto crítico, as consequências serão globais. Isso porque a floresta é um dos maiores reservatórios de carbono do planeta e sua destruição acelera o aquecimento global. Ou seja, o que está acontecendo lá é um alerta para o mundo inteiro. E olha, a Suíça acaba de lançar o teleférico mais íngreme do mundo. E não estamos falando apenas de um simples passeio. A viagem dura apenas 4 minutos para você subir 1.200 metros de montanha. A Suíça acaba de lançar o teleférico mais íngreme do mundo. Com ele é quase uma montanha-russa vertical. Você vai subir os 775 metros de montanha em apenas 4 minutos. E acredite, vai sentir a sensação de estar subindo uma parede de escalada. E onde esse teleférico leva você? Ao Schrilthorn, a montanha famosa pelo restaurante Pis Gloria, que se você for fã de James Bond, já sabe que é o esconderijo do vilão Blofeld, do filme 007, ao serviço de Sua Majestade. E sim, é lá que você vai ter uma vista de 360 graus de 200 picos de montanhas. É de fato um cenário de filme. Agora, a parte mais curiosa, o teleférico não tem motorista. Isso mesmo, ele é totalmente autônomo. Em vez de um condutor, o teleférico conta com sensores e câmeras para monitorar tudo. Cada cabine é suspensa por braços de 11 metros e elas podem levar até 85 passageiros. Ou seja, é como se você estivesse flutuando no ar com uma vista panorâmica espetacular. Achou interessante essa experiência radical? Esta é uma viagem que parece saída de um filme de ação. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, um casal acaba de entrar para o Guinness World Records como recém-casados mais velhos do mundo. Olha só essa história. Em uma história de amor que supera as barreiras do tempo,
Bernie Lichtman, de 100 anos, e Marjorie Fitterman, de 102. Segundo o Guinness World Records, se tornaram o casal mais velho a se casar. O casamento realizado em maio deste ano, em uma casa de repouso na Filadélfia, foi o auge de uma linda amizade que se transformou em romance. Os dois se conheceram em uma festa fantasia e logo descobriram que, embora tivessem frequentado a mesma universidade, nunca haviam se encontrado. Ambos já haviam tido casamentos longos e encontraram um novo amor, um ao outro na terceira idade. O rabino, que celebrou a cerimônia, afirmou que o casamento era o passo mais natural, já que se tornaram muito mais que amigos. E quanto ao segredo para viver tanto tempo, ele atribuiu a leitura e a curiosidade sobre o mundo, enquanto ela jura que se alimentar com leite é o segredo de sua longevidade. Com muito humor e inteligência, o casal mantém um espírito jovem e prova que o amor não tem idade. E esta edição fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.